Tudo posso de volta nessa tarde de sexta-feira. Ano novo com muito dinheiro no bolso, saúde financeira para dar e vender. O maior desafio para milhões de brasileiros é começar mais um ano sem problemas financeiros, principalmente por atravessarmos uma crise financeira, né? Mas como fazer isso de forma diferente? A gente está recebendo aqui o autor do livro Pare de Pensar Pobre, 10 conselhos que comprei dos meus clientes milionários, o André Sá, que vai dar dicas para você reorganizar a sua vida financeira. André, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, obrigado pela presença. Agora, a gente fala começar ano, né, um ano novo com dinheiro, né? Só que ano sempre começa com contas que vão chegando, né? É IPTU, é IPVA, é mensalidade, matrícula dos filhos na escola, e material escolar e por aí vai. Exato. Qual que é a dica que você dá de imediato? A dica é, se você não tem planejamento para arcar com essas contas, começar urgente a se planejar e lidar diferente com o dinheiro, né? O livro Pare de Pensar Pobre, que eu escrevi, foi uma experiência de 10 anos em 4 bancos. Foi justamente a percepção disso, de como a gente lida com o dinheiro, e os conselhos dos meus clientes que lidavam de forma diferente com o trabalho conseguiram construir fortuna, né? Eu lia muitos livros de economia, desde que comecei a trabalhar em banco, e muitos livros que traziam a filosofia americana para o Brasil, e dicas de economista de como a maioria dos brasileiros gastam mais do que ganham e como a gente mudar isso. Mas via que faltava algo na prática, porque quando você começa a preencher a planilha, por exemplo, você vê que não sobra dinheiro para investir. E o 6º conselho, por exemplo, dos clientes é justamente não esperar sobrar para investir, investir para sobrar. Justamente quando você monta aquela planilha de investimentos, aí, de gastos que você tem, é já dispensar uma parte inicialmente para os seus investimentos, é isso? Exatamente. Aquilo que você vai poupar. Eu fiz uma planilha diferente. Na página 69 do livro... Vamos ver essa planilha dele aqui, gente, isso é interessante. Na página 69 do livro, Rafael... Isso, segura dessa forma aí, o cinegrafista vai buscar a imagem, então. Quando a gente preenchia as planilhas de economistas, ela mostrava pra gente que não sobrava dinheiro para investir. Então, minha planilha primeiro tira para você, para depois dar para os outros. Você tem que fazer uma previdência complementar, que hoje é importantíssima, né? E outros investimentos para ter um fundo de reserva, justamente para esses momentos em que a gente precisa tirar dinheiro de algum lugar e começar a investir para médio e longo prazo também. Pensar no futuro. Sim. A ideia é justamente sempre essa. Com certeza. Independente do valor, André? Independente do valor. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você consegue economizar. Isso é que é importante. Com isso já está respondendo a próxima pergunta minha, né? Para eu ser rico, eu tenho que ganhar muito, Todo isso? mundo pergunta É? isso, né? O pessoal até da produção estava perguntando. Não precisa. Nós temos muitos exemplos de pessoas que são pipoqueiros, camelôs, que ganham menos, começam ganhando menos, mas constroem um planejamento diferente e conseguem, às vezes, uma vida muito mais próspera do que quem ganha 10, 20, 30 salários mínimos e vive entulhado em dívida. A diferença é o que você faz com o dinheiro que você ganha. O brasileiro desperdiça muito, André? Sim. 90% dos brasileiros, hoje tem uma pesquisa do IBGE que diz que 60% tem dívidas, né? Mas, na verdade, 90% não consegue guardar nada do que ganha. Acaba gastando sempre tudo ou mais. E você acaba dando dinheiro aos outros. Um dos grandes segredos de parar de pensar pobre é parar de dar dinheiro aos outros. A gente dá dinheiro demais. E isso é a relação que a gente tem com o dinheiro. Você tem que tratar seu dinheiro com amor, com carinho e não ter medo. Tem gente que pega a fatura do cartão de crédito e nem olha, com medo de saber quanto deu, porque já sabe que não vai ter dinheiro para pagar, né? E aí, não, no dia do vencimento eu vejo lá como é que eu vou fazer e tudo mais. E você acaba dando seu dinheiro para juros, gastando muito mais do que você poderia economizar, com um pouco de planejamento. O problema é justamente isso, né? Acaba virando uma bola de neve, André. Exatamente. Como que a gente lida numa situação como essa? Eu já estou estourado no banco, né? Vamos dar um exemplo dessa forma, então. O que eu faço? Primeiro você tem que economizar. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? É o ícone do planejamento. Então você tem que parar, colocar tudo na ponta do lápis. Se você tem dívida, se você não consegue guardar dinheiro, primeiro se organize e veja em que você gasta. Então você tem que saber, que a maioria das pessoas não sabe quanto ganha de verdade, líquido, e pior, não sabe quanto gasta. E às vezes sai pelo ralo, né? Todo mundo tem onde economizar? Claro, Você acredita nisso? Com certeza. Esses 10 conselhos trazem como a gente consegue fazer isso, porque são pessoas que conseguiram, com muito ou com pouco dinheiro, fazer um diferencial e construir uma fortuna.
todo mundo consegue economizar se fizer um planejamento, sentar com a família, ver de onde está gastando mais. Hoje é muito fácil e nas pequenas coisas a gente consegue fazer muita economia. Você tem que negociar com todo mundo. A gente consegue, por exemplo, tem gente que ganha R$2.000 e gasta R$200, 10% da fatura com um telefone celular, por exemplo. E hoje você tem que negociar e sempre tem planos novos, você consegue ligar, negociar o mesmo plano que você tem, às vezes com 50% de desconto. Ou mesmo outras coisas. Você tem que listar e ver aonde você consegue negociar e enxugar. Se você não consegue ganhar mais para poder economizar, você tem que gastar menos para economizar. Teve até um exemplo que eu dei numa outra conversa aqui no nosso programa mesmo, André. Eu falava sobre o pacote de TV a cabo, né? Exato. Pacote de TV a cabo você quer ter o melhor, não é isso? Lá com 250 canais. Você tem tempo para assistir 250 canais na sua semana? Você não tem todo esse tempo do mundo. Para que ter o pacote mais caro? Nós queremos sempre, até a questão é como grife, né? Nós queremos sempre o melhor para todos nós. É normal do ser humano querer o melhor. Mas, às vezes, você tem que fazer pequenos sacrifícios mesmo. Dizer, olha, eu vou ter que fazer sacrifício, cortar alguns gastos para conseguir ter um futuro melhor. O planejamento tem que partir da família, não apenas de um membro. O ideal, o ideal é que quem goste mais de planilhas, porque dinheiro envolve paixão, né? Todo mundo ama dinheiro, mas lidar com o controle dele nem todo mundo gosta. Então quem gosta mais da família, de lidar com planilhas, com planejamento, faz um controle e se reúne com todos e entra em comum acordo, porque não adianta um economizar e os outros gastarem mais do que ganham. O momento financeiro que o Brasil vive atualmente, como que você analisa a ponto assim de, a médio prazo, para pessoalmente a gente superar? Não digo numa situação macro, mas pessoalmente. Todos os economistas estão bastante pessimistas, sobretudo quando de 2016, dizendo que nós teremos saudade de 2015 e 2016. Meu Deus, que medo disso! É verdade. Teremos pelo menos 5 anos ainda para conseguir sair dessa recessão, é verdade. Mas não adianta ficar chorando, não é? E quem cuida de seu bolso, o bolso não entrou em crise. O país está numa crise política muito séria, né, que reflete na economia e vai trazer muita coisa ruim ainda pelas ações que não têm sido tomadas. Mas primeiro você tem que começar por você. Não adianta você se preocupar com o que está acontecendo lá fora. Então vamos nos precaver. Tem muita gente que quem tem dinheiro está ganhando mais dinheiro, na verdade, na crise, né? Então você tem oportunidades de investimento até mais fáceis por causa da taxa de juros de 14,25 da Selic e investimentos de forma muito mais facilitadas para ganhar dinheiro. Mas quem não tem está sofrendo mais. E quem está endividado tem que sair das dívidas. Então, optar por juros menores para conseguir equilibrar o orçamento em parcelas que você consiga sair da dívida, como crédito consignado mesmo, é melhor. Não usar juros hoje que estão altíssimos de jeito nenhum, cair de cartão fora de do cartão de crédito, crédito, de cheque especial. Os bancos continuam com taxas exorbitantes no Brasil, infelizmente, né? Fora da realidade mesmo. Então você tem que aproveitar oportunidades, saber, planejar, estudar, botar na ponta do lápis, contar com consultores ou especialistas, ou mesmo seu gerente do banco, se aproxime dessas pessoas, lide com dinheiro de uma forma prazerosa. A primeira coisa é tratar a psicologia, porque a gente se afasta do dinheiro porque acha dinheiro, a gente é criado no Brasil para gostar de gastar e não gostar de ganhar. Pela sua experiência em banco, o banco de alguma forma pode nos ajudar nesse momento? Sim, sim. Banco é muito relacionamento. Então você tem que buscar um gerente que você confie, um gerente que não queira só bater as metas, que a gente tem uma realidade no Brasil que é triste quanto a isso também, eu já vivi muito isso, e que você possa explicar a ele a sua situação e ter um parceiro ao seu lado que te ajuda a fazer um planejamento. Não só o banco, mas consultores de investimento extrabanco, né? Corretores de seguros, que é muito importante nesse momento você ter sua previdência complementar, você ter seguros para estar protegido para qualquer imprevisto, é mais importante do que nunca, e fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Agora, André, fora do banco, muita gente tem vergonha de pichinchar, de pedir desconto. Seria uma ótima dica também, né? Normalmente quem tem dinheiro não tem vergonha nenhuma, Verdade, e é quem mais pechincha, né? O 10º conselho é justamente, um dos meus clientes falava, tenha clientes que são seus clientes e negocie tudo, porque você tem a proximidade com eles, né? Negocie tudo com eles. Então, e no Brasil a gente tem essa cultura, se alguém coloca algo para vender por R$1.000, ele já sabe que vai negociar por um preço de R$800 em média. Então a gente não pode ter vergonha de negociar, gente. Na rua, com os amigos, no trabalho, a gente tem que negociar o próprio salário, a gente tem que saber o quanto vale cada hora trabalhada e principalmente negociar o tempo. O tempo é o fator mais importante.
Esses dias assistindo um economista, né, ele acabou dizendo assim, se você vai comprar um carro e esse carro está saindo muito no mercado, você tem o direito de pedir desconto porque a demanda do carro está muito grande. Se você resolver optar por um carro que não está com uma grande saída, você pede o desconto também justamente porque ele está encostado. Então não tem desculpa para você pechinchar. Claro que eu estou dando um exemplo aqui exorbitante, né? Na verdade, de um carro, né? Mas no dia a dia, qualquer coisa que a gente vai comprar pode ir por esse caminho. Com certeza. A gente não tem que ter vergonha porque a gente tem que ganhar. E a gente tem que saber, todo mundo sabe o quanto custa o dinheiro, né? E normalmente dá muito trabalho para ganhar e é muito fácil gastar. Então a gente tem que se reeducar realmente, por isso se chama educação financeira. Participe de cursos, de palestras, no meu site andrepalestrante.com.br. Eu tenho vários vídeos. Né? Tem planilhas lá também para o Tem pessoal a planilha, baixar, baixa e monta. Eu vou fazer uma palestra pelo Sindicato dos Corretores de Seguros agora na próxima terça, dia 17, às 18h30, lá em Cuiabá, Mato Grosso. Quero convidar o pessoal. Do Cuiabá, legal. Convidar o pessoal dessa terra quente, Terra bom? quente. E aí a gente vai estar, para se inscrever, é gratuita a palestra, gente. Basta se inscrever no sincomt.com.br. Informação tem, né? Tem que muita querer, informação. tem que querer buscar também, né, André? Em todas as cidades a gente tem palestras, o Sebrae organiza muita coisa, as televisões estão dando abertura. Agora, no final do ano, muita gente vai falar de previdência complementar, vai falar de educação financeira, e a gente tem que se munir de informação para conseguir melhorar a vida. Final de ano também salta aos nossos olhos aquela vitrine com a linda palavrinha, desconto, promoção. Qual que é o perigo que essa palavra esconde pra gente? Okay. O brasileiro é muito inteligente quanto a isso, né? A gente já tem uma cultura, a gente cai em várias armadilhas ainda, mas porque quer. Né? Todo mundo sabe que aquele 24 vezes de alguma coisa ou desconto à vista não necessariamente representa isso. Então é a gente ter a consciência. Tem um dos conselhos no livro que fala a técnica do que premer poder, que foi lançada, que premer poder. Toda vez que premer poder. Que premer poder. São 5 perguntas que você faz, que premer poder. Quando você para ao lado de alguma promoção assim, que você se encanta e vai comprar por impulso, né? Então você tem que fazer a pergunta. Se você só compra se responder sim para as 5, sinceramente. Você pergunta, eu quero, eu posso, eu mereço, eu preciso, quero, preciso, posso, mereço e devo comprar. Se você responder assim, sinceramente, as 5 perguntas, você pode comprar. Se qualquer uma você responder não, sai de baixo. O problema é justamente comprar por impulso, né? Exatamente. A gente cai muito nisso. Hoje a internet oferece muita facilidade, muitas armadilhas também. Então a gente tem que estar atento. E não seguir fórmula, gente. Não ir com a manada. Você tem que dar valor e respeitar seu dinheiro para que ele trabalhe para você. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso dinheiro. Agora em novembro, por exemplo, outra promoção que tem é essa Black Friday, não é isso? Sim. Que no exterior tem grande sucesso e aqui muita gente denunciava que aumentava os preços antes e tudo. É a gente botar na ponta do lápis, ver, acompanhar. Por exemplo, no supermercado, quem faz as compras deve ser quem está mais acostumado. Porque se é uma pessoa que não está acostumada, ele perde dinheiro. E hoje a gente anda 200 metros e encontra um produto em promoção. Então não comprar tudo num lugar só, não fazer supermercado com fome. Pequenas dicas fazem toda a diferença. E não comprar sempre a mesma marca. Exatamente. Que muitas vezes é uma questão cultural, histórica. Porque a avó comprava, a mãe comprava, eu também vou comprar aquele mesmo sabão em pó. E na verdade não é necessário, né? É o mais caro de repente. E você tem outras marcas mais baratas e vão dar o mesmo efeito. A gente cria relações emocionais com o gastar. A gente tem que criar relação emocional com o dinheiro. É o que eu falo. Tornar o prazer em guardar dinheiro tão forte quanto o prazer de gastar dinheiro. É um dos segredos de Na hora de fazer a planilha, André, é colocar tudo ali na ponta do lápis, desde um cafezinho. Sim. É essa a dica? Hoje tem muitos aplicativos que fazem isso, né? Quando você toma um cafezinho, você lança no aplicativo, no fim do mês, ou no fim do dia ou da semana, ele vai te mostrar com o que é que você está gastando mais dinheiro. E às vezes a gente se surpreende. Então, às vezes, reduzir um cafezinho no dia pode trazer uma grande economia para o mês. Imagina aí, hoje o café em São Paulo, R$3 em média. Não sei se é esse valor, né? Tem até cafés de 7, de 8, de 9, por aí vai, né, gente? Mas R$3, vamos pensar dessa forma aí, né? 5 cafés da semana, 15 faz reais. O cálculo. 15 reais, né? Multiplica por 4. Coloca... Já vai R$60 aí no mês que você acaba economizando. Isso para quem toma um único cafezinho. E coloca isso no mês, coloca isso em 30 anos, você vai ver o quanto você poderia ter economizado e poderia ter pago uma faculdade dos filhos, às vezes, com um cafezinho. E você pode deixar hábitos até ruins, né? Hoje todo mundo fala em bem-estar, fala em uma vida melhor.
Então, se você deixar de fumar, que a economia traz isso, tem que pesar tudo isso na vida da gente. Deixar de beber, né? Tem muita gente que... Ou beber menos. Ou beber menos, né? Talvez, né? Existem alguns prazeres que a pessoa talvez acaba não dispensando, né? Ah, eu quero sempre ir no melhor restaurante. Você pode ir no melhor restaurante uma vez por semana, uma vez por mês. Mais ou menos isso, né? Ou comprar o que é de marca, mas uma peça só. O ideal é você se premiar com essas coisas que você gosta muito de fazer. Não precisa deixar de fazer, a gente não precisa deixar de viver para ter dinheiro, né? É um segredo. Mas você usa isso como incentivo também, é um prêmio para você. Você diz, olha, se eu conseguir economizar, começa com 10% esse mês, 20%, aí eu boto uma próxima meta, né? E eu vou me dar um prêmio de sair para um restaurante que eu gosto muito. Você pode perfeitamente fazer isso. Aqui no programa a gente tem o quadro de artesanato, né? Que é um faça você mesmo, né? Na verdade, a gente tenta passar dicas para o pessoal fazer em casa e mudar de vida até, né? Tem a nossa culinária todos os dias, né? Onde as pessoas podem realmente aprender a cozinhar e ganhar um dinheiro extra também, mudar de profissão. Isso tem ajudado muita gente, né? Você se espelhar em outras pessoas. Exatamente, exatamente. A questão é a gente se espelhar com os bons exemplos. Porque normalmente você quer a amiga que a bolsa mais cara que a outra tem, a gente quer o carro que o vizinho tem, a gente quer o apartamento, morar num lugar melhor. E às vezes não planeja tudo isso. Não há defeito nenhum em você sonhar em querer ter as melhores coisas, uma vida melhor. Dinheiro não é ruim, né? Dinheiro serve inclusive para a gente ajudar os outros a melhorar de vida. É assim que a gente tem que pensar, né? Eu gosto muito da frase do Frejá, que desejo que você tenha dinheiro, pois é preciso viver também. Mas é preciso que pelo menos uma vez você diga a ele quem é mesmo o dono de quem. Isso é Eu acho que isso é a melhor frase que existe sobre dinheiro e é o que a gente precisa fazer. Por isso que o livro chama Pare de Pensar Pobre. E essa mentalidade é que a gente precisa mudar e é um start para conseguir fazer tudo que os economistas dizem, mas é raro a gente conseguir. André, agora no final do mês, né? Já vai começar a cair o 13º salário na vida de muitos brasileiros aí. Pelo menos a primeira parcela já deve estar chegando. O que eu faço com esse 13º? Qual que é a sua orientação? Quando eu falo sobre o 13º, ou qualquer pessoa, né, nas palestras de educação financeira a gente fala, todo mundo diz que já está comprometido, né? Eu estava esperando o ano inteiro por ele. Até mesmo os bancários, que em alguns lugares tem 14º e 15º. Né? Então, a gente já sabe com o que gastar e a maioria dos brasileiros, pela pesquisa, está gastando para pagamento de dívidas. É excelente quem tem dívida realmente fazer o pagamento de dívidas, sair de taxa de juros com esse 13º ou com qualquer dinheiro extra. Mas é importante, nesse momento, a gente usar o planejamento. Ou seja, não só investir, mas planejar como melhorar a vida financeira a partir de agora, a partir de hoje. Porque a gente deseja, mas na verdade a gente não faz. Então a diferença está em fazer. Tá, eu poderia, por exemplo, pegar uma parte do 13º, jogar para as dívidas, pegar uma outra parte, jogar para as contas de começo de ano. Se você tem dívidas, se puder pagar todas... Se puder pagar tudo, seria melhor. É melhor pagar tudo, porque o ideal é não pagar juros. É parar de dar dinheiro aos outros. E aí você passar automaticamente a conseguir equilibrar o seu orçamento e você consegue, se você parar e fizer a planilha e ver, olha, se você não consegue ganhar mais, até, por exemplo, vou passar a fazer um artesanato e vou vender entre as amigas, já é uma renda extra. Essa renda extra é para guardar para o futuro. Se você não consegue fazer isso, você tem que, inevitavelmente, gastar menos. É a fórmula. E aí eu ensino aonde você consegue cortar, como consegue cortar, os conselhos dos clientes que conseguiram fazer isso. E é muito importante, da forma mais prática possível, foi o que eu tentei passar no livro. É bem legal, gente. É bem diferente. Olha, o livro. O título, como eu falei para vocês, é sugestivo, instigante, né? Pare de pensar pobre. Aqui a gente tem um pouquinho do poder do pensamento também, né? É tudo. Nada de ser negativo na sua vida, gente. Ficar lamentando não vai resolver coisíssima alguma, né, André? Exatamente. Para tirar nosso bolso da crise, a gente tem que ter a atitude de sair da crise. Né? Tem que dar o primeiro passo. Não esperar que o governo resolva o problema da crise, é a gente que tem que resolver com o nosso bolso. Onde o povo encontra o livro? Já está nas livrarias, na Livraria Leitura, na Saraiva e na Cultura, em todas as livrarias do país, mas principalmente na Editora Biografia, que é a minha editora aqui de São Paulo. Sim. Né? Eu sou da Bahia, quero agradecer o carinho dos paulistas, amo essa terra, maravilhoso. E a Editora Biografia tem o site também, editorabiografia.com.br, onde você pode comprar o livro. E no meu site também você compra, o frete é grátis para todo o Brasil, andrepalestrante.com.br. E só um detalhe importante, gente, o livro é fininho, tá? Exatamente. É isso aí. É Ele realmente é prático. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui, André. Hoje, com a internet, eu me preocupei em fazer o mais... páginas. Exato. Eu preocupei em fazer o mais objetivo possível, porque não adianta você escrever mais livros de 400 páginas em que as pessoas estão acostumadas a ler textos muito condensados na internet
e essa geração Y não lê mais livros de 400 páginas. Aliás, para o momento econômico que a gente está vivendo, as pessoas querem soluções rápidas, práticas e não é bem objetivas. isso, né? É isso que é fácil. Como eu sou formado em comunicação, me preocupei muito com a linguagem, com ser acessível e com realmente colocar uma coisa prática no livro. Gente, o André tá dando iniciativa. Você vai lá e compra, mas acima de tudo tenha a acabativa para colocar em prática o que tá aqui. Perfeito? André, obrigado. Muito Valeu obrigado. pela Eu que presença. agradeço. Sucesso para ti. E Cuiabá, dia 17, é isso? Cuiabá, da 17, 18, 30 no 5mt.com.br. Perfeitinho, ó. Beijo então para Cuiabá, para esse Brasil inteiro, para Bahia, que é a terra do André, né? Obrigado por compartilhar, né, esses conhecimentos com a gente aqui. Nós vamos para o intervalo. Na sequência tem looks de festa, looks de formatura, esses que ficarão guardados para sempre na nossa memória, nas fotos, e eles são como verdadeiros protagonistas no figurino das formandas, hein? Mas é preciso estar atento, porque eles precisam combinar com outros elementos. E aí a gente pensa em sapato, pensa em brinco, pensa em penteado, pensa em maquiagem. No próximo bloco, esse é o assunto. A Adriana Ambrosi vai estar com a gente aqui para dar dicas, é claro, para você não errar e arrasar na sua noite, na sua festa. A gente já volta.